A paz do Senhor para todos os youtubers, né? Ouvintes. Eita Deus, que gagueira, Jesus. Nós estamos aqui hoje perto do velório de Monte Alto, né? E a gente vai entrar na palavra com o presbítero José. Não passa informação sobre Monte Alto. Tá, eu vou passar as informações de Monte Alto, tá bom? Deixa eu pôr o óculos de novo aqui para falar para vocês. Boa tarde. Boa tarde. Posso falar? Não, agora não, senhora. Agora não. Idade de Monte Alto é 145 anos. População é 50.498 habitantes. As cidades próximas é Jaboticabal, Taquaritinga, Vista Alegre e Itaiaçu. 80 quilômetros de Monte Alto a Ribeirão Preto. Amém, gente? Isso é dado, assim, porque o interesse nosso é passar, né, falar da palavra do Senhor Deus, fazer oração, mas em cada ponto, né, da cidade de Monte Alto, a gente está aqui instalado aqui hoje, né? Achamos por bem fazer o nosso vídeo, né, com o tema Sinagoga de Satanás, gente. Olha que tema esquisito, mano. Sinagoga de Satanás. Mas a Liliane, a missionária Liliane passou aí, tá? Monte Alto tá meio velho já, né? Esse ano ele vai fazer 145. 145 anos, né? Pensei que tinha mais de 60 mil habitantes, não. Tem 50 mil habitantes, né? 498 pessoas, tá certo? Registrado em Monte Alto. Amém, gente? Como dissemos, nós vamos falar sobre o tema Sinagoga de Satanás. Por que isso? Porque nós estamos trazendo aqui, nesses últimos tempos, estamos falando um pouquinho sobre cada igreja do Apocalipse, ali no capítulo 2. Tá? E hoje era para me falar sobre Filadélfia, né? Hoje era para mim estar falando sobre Filadélfia, porque a última gravação foi sobre Sardes, tá? A igreja que achou que estava viva, mas estava morta, aos olhos do Senhor, né? E hoje vamos falar sobre Filadélfia, mas Filadélfia, mano, não tem muito o que falar, né? Filadélfia, gente, para quem não sabe... É uma igreja exemplar, né? Isso. Filadélfia e Esmirna, das 7, foi as únicas duas igrejas que o Senhor... não é que ele não achou falha, porque tudo tem falha. Até porque o trono de Satanás estava lá, em Filadélfia e Esmirna. Então não era a igreja perfeita, né, como muita gente acha. Mas foi as duas igrejas, né, Esmirna e Filadélfia, foi a igreja que Deus não chamou a atenção dos pastores de lá. Os pastores de Filadélfia e de Esmirna estavam bem com Deus, estavam conduzindo a igreja certinha. Amém? É a diferença, né, das outras 5 igrejas. As outras 5 igrejas, Deus chamava a atenção dos pastores, porque ele falou, olha, ao anjo da igreja que está em tal lugar, diz isso, Senhor, que sabe de tudo. Mas Filadélfia e Esmirna não. Mas é interessante que lendo sobre as duas igrejas, Esmirna e Filadélfia, o que eu descobri lá? Algo comum, que o trono de Satanás, a sinagoga de Satanás estava justamente nessas duas igrejas. Ou seja, o pastor estava bem, o pastor estava fiel com Deus, o pastor estava conduzindo o povo direitinho, mas tanto Esmirna como Filadélfia tinha lá sinagoga de Satanás. E é isso que a gente vai estar passando, né? O que representa a sinagoga de Satanás, gente? Por que Jesus achou justamente sinagoga de Satanás em Esmirna e Filadélfia? Por que ele não falou sobre a sinagoga de Satanás nas outras igrejas? Mas ele fala, tá? Sobre a sinagoga de Satanás, tanto em Esmirna, que é a segunda igreja, como Filadélfia, que é a 6ª igreja, tá bom? Deixa eu explicar para você aqui o que é que significa, tá? Mas eu queria que você lesse para mim, irmão. Já tá marcado aqui, viu? No campo aí, ó, tá? Deixa eu pegar o óculos. Lê aí, capítulo 2 do Apocalipse, lá no verso 9. Vai falar sobre a igreja
de Esmirna, só o verso 9, tá? Para não tomar tempo, não pode tomar tempo. O tempo corre demais e a gente fica perdido aqui, tá certo? Aqui, irmão, já tá no grampo aqui, Liliane. Capítulo 2, verso 9. Esmirna. Eu sei as suas obras é tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Amém. Jesus está falando... Não, deixa aí que você vai ler o capítulo 3, verso 9. Tá. Vai falar quase a mesma coisa. E a gente vai procurar entender por que Jesus está falando dessas duas igrejas a mesma coisa. 3, 9. Eis que eu farei da sinagoga de Satanás aos que se dizem judeus e não são, mas mente. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo. Amém, gente? Aqui Jesus está falando que tem uma sinagoga de Satanás na igreja de Esmirna e tem uma sinagoga de Satanás lá na igreja em Filadélfia. Aí eu estava em casa pensando, né? Já que Esmirna e Filadélfia é uma igreja, né? Que o Senhor achou o pastor bem lá. O pastor está bem lá, né? O pastor está conduzindo a igreja lá. O Senhor falou, olha, vocês são perseverantes, vocês têm fé. Olha, tenham força, vocês vão vencer. Vocês dizem que são pobres. Não, vocês não são pobres. Vocês são ricos da graça de Deus. Essa é a palavra dirigida às duas igrejas. Mas tem uma sinagoga de Satanás lá dentro, gente. Aí eu estava olhando, meditando. E o que Deus fez me entender, gente, que hoje, vamos trazer para hoje, nós temos igreja hoje, presta atenção, nós temos igreja hoje que se diz ser a igreja certa. Eu não vou falar o nome, porque não pode falar o nome da igreja. Mas tem igreja hoje que ora, ela tem revelação, tem poder de Deus, tem a igreja dos primos, né? Tem a igreja dos primos, que acha que eles estão certos e nós ainda está no caminho para encontrar o caminho. Mas tem sinagoga de Satanás lá dentro. Assim como a igreja de Esmirna, que era uma igreja correta, tinha a sinagoga de Satanás, assim como lá em Filadélfia, que também era uma igreja de oração, era uma igreja sincera, uma igreja que realmente buscava a presença de Deus, o pastor ali era um homem, né, querido por Deus, e tinha uma sinagoga de Satanás lá dentro. Eu achei interessante isso. Jesus não fala lá de Sardes. Jesus não fala de Tiatira, que tinha a sinagoga de Satanás. Você está entendendo, gente? Não. Jesus fala de Filadélfia e Esmirna. Você sabia, gente, que todas elas têm sinagoga de Satanás? Todas elas têm. Mas por que Deus ele agora fala sobre as duas igrejas? É que dá a entender que essas igrejas são perfeitas. Muita gente tem a igreja de Filadélfia como exemplo. Não tem? Muita gente, os pregadores pregam que a igreja de Filadélfia é a igreja exemplar para a gente seguir. Mas tem sinagoga de Satanás lá dentro. E o que é sinagoga de Satanás, gente? Eu vou falar. Tanto em Filadélfia como em Esmirna. O pastor estava bem, o pastor estava em sinceridade. Não, os membros estavam em sinceridade. Mas tinha um grupo lá dentro, usado pelo diabo. Tinha um grupo lá dentro, usado pelo diabo. A segunda igreja, gente, que é a Esmirna, que fala o Apocalipse capítulo 2, verso 9, essa igreja lidava com um grupo de mentirosos. Porque sinagoga de Satanás, uma das coisas que esse grupo de pessoas praticava era mentira. Tá entendendo, gente? Era mentira. Era um dos pecados que tinha na igreja de Filadélfia
e de Esmirna. O pastor, claro, não concordava com isso. O pastor lutava contra isso aí. Mas tinha, porque senão Jesus não ia falar isso. Que ele ia lidar com a sinagoga de Satanás. Deus não ia falar isso aqui lá para Filadélfia e Esmirna, né? Igreja de oração. Podia ser uma igreja que não tivesse lá uma sinagoga de Satanás. Lá dentro podia ter pessoas perfeitas. Mas tinha, gente. Você entendeu, irmão, irmã? Do porquê que nós precisamos tomar cuidado? Ou seja, aonde você for, vai haver uma sinagoga de Satanás. Por mais boa que a igreja seja, mano, por melhor que seja o pastor, por mais sincero que o pastor seja, por mais oração que a igreja faça, a igreja pode orar para descer fogo do céu, mas tem sinagoga de Satanás lá dentro. Ou seja, o diabo está lá dentro. Por isso que não tem igreja perfeita, mano. Não adianta a pessoa sair de uma igreja e ir para outra. Aonde ela for, gente, vai ter um grupo de pessoas usados pelo diabo. Porque sinagoga, gente, é um grupo de pessoas, tá? Sinagoga é mais de 2 pessoas num local, tá? Sinagoga é um grupo com mais de 2 pessoas. Se torna uma sinagoga, tá? E todo grupo de pessoas tem uma mais entendida no meio lá, tá certo? A 6ª igreja, que é a de Filadélfia, está lá no capítulo 3, no verso 9, né? Esta não tinha só mentiroso, mas tinha outros tipos de engano lá dentro também, tá bom? Aqui Jesus, gente, está dizendo que vai trazer todos aqueles que nos prejudicam às vezes com calúnia e difamação. O Senhor Deus está prometendo para você, Ele está prometendo para mim, Ele está prometendo para você que vai ver o vídeo. Não se preocupe com a perseguição, não se preocupe com a difamação, continue buscando a Deus, continue fazendo a vontade de Deus, continue buscando a Deus, continue confiando que o seu pastor é homem de Deus. Mas sinagoga de Satanás tem. Mas aqui o Senhor falou para Filadélfia: Filadélfia, não se preocupa não, eu vou trazer da sinagoga de Satanás aqueles que estão mentindo, aqueles que se dizem judeus e não são, ou seja, aqueles que usam Bíblia, aqueles homens que andam engravatados de paletó, de terno, aquelas mulheres que têm cabelo até os pés, aquelas mulheres que têm roupas que parecem crentes. Mas Jesus falou que eles se diziam ser judeu e não era. Ou seja, muita gente na igreja parece crente. Muita gente na igreja até engana que diz ser crente, mas pratica, gente, a mentira, pratica o engano. Tem língua comprida para fuxicar, tem língua comprida para fofocar, mas Deus está falando aqui, Ele fala para a igreja de Filadélfia: ó, igreja de Filadélfia, eu vou trazer aqueles que estão perseguindo vocês, eu vou trazer aqueles que estão difamando vocês, eu vou trazer aqueles que têm prejudicado vocês, o ministério de vocês, eu vou trazer até o pé de vocês, e eles não têm que pedir perdão. Glória a Deus. Vai ser revelado, gente. Por isso, gente, que a Bíblia mesmo diz, né? Que a vingança vem de Deus. A vingança não é minha, a vingança não é tua, a vingança, ela pertence a Deus. Coloca tudo na mão de Deus, porque com certeza, no tempo certo, Ele vai se manifestar e vai fazer a obra. Aí, não deu, viu? Já deu 14 minutos, tem um monte de coisa aqui, eu não vou falar mais, para não tomar tempo. Eu quero aproveitar o momento, gente, depois, antes de orar, convidando você para entrar no Facebook. Amanhã, né? Amanhã, quarta-feira, às 7 horas da noite. Por quê?
Esse assunto aqui, não amanhã, tá? Amanhã nós vamos falar sobre a igreja em Tiatira. Eu acho que eu vou estar comentando sobre a igreja em Tiatira, com detalhes. Amém? Eu vou tirar uma meia hora, gente, para falar sobre a igreja em Tiatira. Aquela igreja lá que o pastor estava tolerando Jezabel, mano. O pastor lá estava tolerando Jezabel. Aí eu vou comentar, gente, o que representa Jezabel dentro da igreja? Por que o pastor está tolerando isso aí? Por quê? Amanhã, às 7 horas da noite, a gente vai fazer o culto online, tá? Vamos fazer o culto pela internet, das 7 às 8 da noite, tá bom? Nós vamos louvar uns 4 hinos, vamos orar e vamos tirar uns 30 minutos para comentar mais esmiuçado sobre as igrejas do Apocalipse, tá bom? Sobre a sinagoga de Satanás eu vou detalhar mais num outro culto virtual. Não sei se daqui 3 semanas, daqui 4 semanas, né? Mas uma dessas quarta-feiras aí eu vou falar mais detalhado sobre a sinagoga de Satanás. Eu vou trazer referência na Bíblia, tá? Porque a sinagoga de Satanás, gente, elas trazem política dentro da igreja. A sinagoga de Satanás, elas faz rebelião dentro da igreja. A sinagoga de Satanás tem pessoas invejosas no meio delas. A sinagoga de Satanás tem pessoas falsas no meio dela. O pastor é bom, mas tem os da sinagoga de Satanás, são pessoas usadas pelo diabo. Amém? Mas amanhã a gente vai comentar sobre Tiatira. Amém, gente? Vamos comentar sobre Tiatira amanhã à noite, às 7 horas da noite. A gente vai se esmiuçar, viu? Vamos ter umas meia hora para falar sobre Tiatira. O que representa Tiatira, como que ela estava, viu? A gente vai pegar referência na Bíblia para trazer para você, para trazer bem esclarecido, para você entender o que Deus falou lá no Face de José de Castro. É só José de Castro? Amém, gente? O Face é José de Castro. Entra lá. Se você não é amigo, peça amizade. Nós vamos dar amizade e você vai participar com a gente amanhã, quarta-feira, às 7 horas da noite, no nosso culto virtual. Amém, gente? Que Deus te abençoe, a gente vai orar. Santo Deus, amado Pai, de amor, de bondade, de misericórdia, na tua presença a gente está, eu e a Liliane, comentando mais um vídeo aqui. Pai, eu peço em nome de Jesus, faz a tua obra acontecer, Pai, na vida das pessoas que vão ver e ouvir o áudio deste vídeo. Deus, em nome de Jesus eu te peço, e que tudo aconteça para a glória do teu nome. Amém, gente? Deus abençoe, deixa eu dar uma girada Pai aqui. Senhor. Que a intenção nossa é mostrar a cidade. Aqui é o muro do cemitério, tá, gente? O muro do cemitério. Ali, tá, é o velório. Ali é o velório, né? Velório em frente ao cemitério. Aqui, ali, gente, acontece a feira de domingo, tá? Ali naquele coberto ali, tem a feira de domingo, viu? Aquela avenida do lado de lá no final é Nhonhô do Livramento. Que essa aqui é a Jeremias de Paulo Eduardo. Tá bom, gente? Que Deus abençoe. Deixa a Liliane dar um tchau aí. Um tchau aí. Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.